Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 87º Encontro dos Médicos Poetas, com Marli Etelli Coelho, vai falar sobre sua experiência em seu livro, Os Nossos Autos, Edificando a Saúde Emocional. Com a palavra, Marli. Boa noite a todos, aos presentes e aos que possam estar vendo a nossa gravação. Meu nome é Marli, eu sou psicóloga e vou estar falando um pouquinho sobre a minha experiência com relação à abordagem, né, do saúde emocional, de como que nós podemos estar lidando melhor no nosso dia a dia, com algumas ferramentas, as quais, às vezes, a gente tem dificuldade de perceber. Pergunto a vocês, né, o que está reservado para mim? Muitas vezes, a gente faz essa pergunta em várias fases da vida, e nem sempre a gente encontra a resposta, né? Ou coloca em termos de que Deus dará, a sorte, é o acaso, mas tudo isso tem a ver, sim, mas a questão principal é como que a gente estabelece a nossa trajetória, né? Como que a gente percebe a nossa vivência. Que ferramentas a gente usa, vai em busca de, para ter esse tipo de resposta? Como que a gente faz os nossos planos? Como que nós desejamos alguma coisa? Como que nós aproveitamos a oportunidade? Muitas vezes a oportunidade se apresenta e a gente não dá valor a ela. O meu livro, por exemplo, é consequência de uma oportunidade que se apresentou no decorrer da pandemia, da Covid, em que eu fui convidada para estar escrevendo sobre saúde emocional no Facebook. Eu não conhecia o Facebook, então fui conhecer essa ferramenta e fui colocar, né, um pouco da minha experiência. Hoje é o dia do psicólogo, são 48 anos que eu sou psicóloga, praticamente não parei, né, mas foi um pouquinho na questão da pandemia, mas eu encontrei alternativas para continuar desenvolvendo o meu trabalho. E diante dessas mensagens que eu trazia no Facebook sobre saúde emocional, com vários temas, eu tive ótimos feedbacks, assim, no sentido de que, a minha psicóloga é da alma, você me fez tão bem, nossa, aquilo lá caiu como uma luva, nossa, o que você escreve daria um livro, e eu, né, imagina só. E esse imagina só tem dois sentidos, né, porque na vida tudo tem dois sentidos, é como uma moeda, tá? O lado bom, o lado ruim, a palavra imagina também pode ter dois sentidos. O imagina de que, imagina, não sou capaz de, como que eu vou vender uma edição, como que eu vou elaborar isso? E o outro imagina no sentido de que, não, eu vou imaginar, embarcar nesse plano, nesse sonho, nessa viagem, e estruturar e fazer, né? Teve um probleminha nosso, né, no sentido de uma perda muito significativa, depois da gente entrar meio em parafuso, que a minha irmã, depois da nossa conversa, vai estar falando sobre o livro dela, aí eu resolvi falar assim, por que não escrever aquilo que eu já tinha passado e tive ótimos feedbacks, e foi também uma maneira de eu estar reelaborando todas essas informações, porque nem sempre o psicólogo, né, consegue praticar logo de primeira essas ferramentas, né, e ao escrever, compilando essas informações, eu consegui estar reelaborando o meu próprio luto, ressignificando algumas coisas, percebendo algumas coisas em relação a mim, e a partir daí surgiu o
livro Os Nossos Autos, Edificando a Saúde Emocional. Na questão de saúde mental e saúde emocional, existem alguns preconceitos com relação ao termo saúde mental, né? Gente tem, às vezes, o preconceito associando a loucura, doença de psicose, coisas assim extremamente graves e que amedronta as pessoas. Mas a saúde mental não é simplesmente a questão de ausência ou presença de alguma doença mental. É como que nós podemos estar propiciando o nosso bem-estar psicológico geral, né? Como que a gente processa as informações, como que a gente raciocina, como que a gente lida com o estresse, os desafios da vida, como que a gente toma as decisões. Isso faz parte da saúde mental. E associado com uma ligação codependente e muito ligação estreita, tem a saúde emocional, que é como que eu identifico, reconheço, percebo, nomeio, lido com as minhas emoções, como que eu lido com as frustrações, como que eu percebo também isso em relação às outras pessoas e na minha relação, no meu convívio com essas pessoas. A saúde emocional é o indicativo para a saúde mental. Se eu estou bem, né, tenho essa identificação da minha emoção, da situação que provocou essa emoção, eu tenho formas de poder estar lidando com os pensamentos e gerando uma saúde mental. Elas têm que estar em sintonia, elas têm que caminhar juntas, porque uma vez que na parte de saúde mental envolve processamento de informações, então são pensamentos, é a parte cognitiva, e a questão da emoção é a parte mais de processamento das emoções, de como que a gente lida com as percepções de se eu estou bem naquele determinado momento, se eu tenho relação direta da emoção com a situação, e frente àquilo que eu estava mencionando, que até eu pulei um pouquinho lá o slide, sobre a doença mental, né, que o tabu que tem com relação à saúde mental é confundindo com a loucura, e a diferença entre doença mental, transtornos mentais, sofrimento psicológico, versus a loucura ou a psicose. Na doença mental, tem todo um processo químico, que aí envolve tanto a depressão, ansiedade generalizada, o transtorno do obsessivo-compulsivo, a bipolaridade, a síndrome do pânico. Aí envolve-se a questão emocional frente à posição do pensamento. Na loucura e na psicose, já parte para delírios, para alterações visuais. Então, a situação da diferença entre uma e o outro tem justamente nessa situação que eu sempre considero que o nosso organismo, a nossa pessoa, a nossa identidade é como se fosse um tripé. Pensamento, sentimento, comportamento. Como que eu reelaboro uma situação em relação à outra. E surge um fato, criou-se informações, criou-se acontecimentos dentro da minha memória, que gera uma certa emoção, uma certa sensação, que vai desencadear num comportamento, numa atitude. Às vezes, não é uma atitude que a gente poderia estar dizendo que foi a melhor, porque pode ter sido uma reação.
porque foi invadido por uma emoção não controlada. Então, fazendo essa inter-relação entre o pensar, o sentir e o agir, vai ter a integridade da sintonia da saúde mental com a saúde emocional. Como eu estava falando, na saúde mental tem toda uma estrutura cognitiva, faz parte do funcionamento do nosso cérebro. Tem reações químicas, tem reações emocionais também, tem transtornos, desequilíbrios fisiológicos, neurológicos, às vezes medicamentosos, porque pode ter uma depressão também desencadeada por uma medicação mal administrada, potencializando, né, um estado de que a gente não consegue estar lidando com aquele acontecimento, as exigências do meio externo que a gente vive, as próprias exigências, né, como que foi a minha vivência, como que é a minha história de vida, quais foram os desafios, quais foram as adversidades que surgiram no decorrer da minha trajetória. Tem um componente genético, tem um componente hereditário, tá? Mas diante da saúde mental, o acompanhamento psicológico, às vezes se faz necessário, tá? Na saúde emocional, por ser uma questão da gente expressar emoções de maneira adequada ou inadequada, da forma como a gente constrói os nossos relacionamentos, se são saudáveis ou não são saudáveis, se a gente tem uma boa autoestima ou não tem uma boa autoestima, como é que é a minha relação com as pessoas, isso daí fica muito mais nítido. Então, se torna muito mais fácil de a gente gerenciar, identificar e, de uma maneira geral, o autoconhecimento vai ser uma ferramenta que vai estar fazendo esse equilíbrio. Esse autoconhecimento pode ser em relação de eu estar conversando comigo mesmo, conversando com alguém que eu tenha um pouco mais de afinidade, conversando com alguém que possa ser do meu convívio, que eu tenha confiança, pode ser um padre, pode ser um professor, tá? E o importante é, na hora que eu tenho a minha predisposição de estar me autoconhecendo, sabendo como que eu penso, ou tentando identificar como é que eu penso, porque a gente está pensando o dia inteiro, né? O tempo todo a gente está pensando, mesmo que a gente não queira pensar, o pensamento é meio invasivo, ele aparece e vem num redemoinho, muitas vezes, a gente pode estar identificando que situações possam estar relacionadas a esse pensamento. Então, por isso que aquilo que vai estruturar a saúde emocional é o que eu chamei de os nossos autos. Os autos quer dizer a si próprio, né? Então, é a autoimagem, autoconceito, autoestima, autorrespeito, autocuidado, autoamor, autoconfiança, autoafirmação, autoperdão, autossabotagem também, autocrítica, autoexigência, um enfim de autoperdão, para que a gente possa estar elaborando o processo de autoconhecimento. A gente começa sempre com a questão da autoimagem. A autoimagem é a representação que eu tenho de mim mesma. Então, é na hora que eu olho lá no espelho, eu vejo a minha aparência física. Na hora que eu converso um pouquinho comigo, eu identifico quais são as características da minha personalidade, como é que é o meu comportamento. E ela, a autoimagem, se ela é positiva, ela vai ser reflexo na minha saúde mental, porque os pensamentos que, diante dessa visão que eu tenho, vão ser
também positivos. Então, vai me estruturar, me dar uma certa estabilidade. A autoimagem, ela tem vários fatores. Tem a real, que é aquilo que eu sou realmente, né? Então, é como eu me vejo. A ideal é, diante daquilo que eu vejo nas relações que eu tenho e que eu projeto como sendo a questão, opa, isso daí é uma característica legal, vamos ver se eu consigo adaptar a mim, eu tenho condições de chegar a esse tipo de característica. Tem a social, que é a imagem que eu acho que as pessoas têm de mim. Eu posso me achar muito tímida e uma outra pessoa achar que eu sou descontraída, né? E a imagem que vai estar gerando depois é a imagem pessoal, que é a marca registrada, como eu me vendo, entre aspas, esse vender, né? Como eu aparento para as outras pessoas. Quando há um conflito diante daquilo que eu me vejo com aquilo que eu idealizo, que eu comparo em relação às outras pessoas, ou quando eu me vejo de uma maneira e a expectativa que as outras pessoas têm de mim, passando uma imagem diferente, é que pode dar algum conflito na minha questão da autoestima. Porque diante da Desculpe, eu acho que teve algum probleminha técnico. A Marli já deve estar voltando, só um minutinho. Se alguém quiser comentar, fazer alguma consideração, se apresentar, a Marli voltou. Tá no mudo, Marli. Alô? Não estamos te ouvindo. Tudo bem? Agora voltou. Agora sim. Então, continuando. Diante da autoimagem, tá? Nós estabelecemos o autoconceito. Vocês estão vendo o slide? Sim, tudo ok. Tá. Então, através da autoimagem, a gente estabelece o nosso autoconceito. É o que eu penso sobre mim. Só que, no decorrer da nossa vivência, nós vamos estabelecendo crenças, né? Por coisas que a gente ouviu, por expectativas que a gente viu. E aí, quando surgem crenças limitantes, como, por exemplo, não sou boa o bastante, a vida é cheia de perigos, eu não tenho tempo nem dinheiro para isso, já é tarde para eu começar ou para recomeçar, nem vou tentar porque eu não vou conseguir mesmo, não consigo, mas também eu nem tentei, os outros são melhores que eu não tenho sorte, eu nasci assim, vou morrer assim, deixa como está tudo bom, eu não mereço, vai diminuindo ainda mais a minha autoimagem e, pior, vai diminuindo a minha autoestima. Por quê? A autoestima, ela é a minha opinião sobre mim mesma. Se eu sou merecedora de determinadas coisas, se eu tenho capacidade para as coisas, se eu gosto de mim ou não gosto de mim. Se eu gosto da imagem que eu tenho, que foge muito da idealizada ou que não atende à expectativa da imagem social. E, a partir daí, a minha autoestima vai estar sendo fragilizada. Então, diante de, tenho que fortalecer aquilo que eu sou, aceitar aquilo que eu sou, no meu lado bom,
para que esse lado bom seja o reforçador, o motivador, o gatilho para eu trabalhar aquilo que não está tão bom. Para que eu possa estar mudando tanto o meu autoconceito, quanto a minha autoestima, a minha autoimagem. Tá? E a partir daí, é com o autocuidado. Que ferramentas eu vou usar para estar atendendo àquilo que eu estou precisando, para trazer bem-estar, para trazer força, para desenvolver as minhas metas, minhas necessidades, os meus desejos. Então, a autoestima e o autocuidado, eles são inseparáveis. Tá? Saúde emocional. Né? Nós somos um pacote enorme de emoções. Né? Reconhecer essas emoções em mim e no outro é um fator que vai proteger a gente e a gente tem que ter gratidão por isso. Então, eu tenho que reconhecer, nem sempre eu consigo identificar que emoção real está acontecendo, que eu estou sentindo num determinado momento. Mas, se eu identificar a situação e trabalhar essa situação, eu vou identificar essa emoção e vou poder equilibrá-la, principalmente se ela for uma emoção desagradável. Tá? E como que a gente pode fazer isso? É o diferenciar entre ver e olhar, ouvir e escutar. Por quê? O ver, felizmente, nós temos a capacidade de visão, então a gente pode ver e pode não ver simplesmente fechando os olhos, mas o olhar envolve uma atenção especial. E esse vai ser o fator primordial de eu poder olhar por inteiro para dentro de mim e com atenção e me descobrir, assim como o olhar com atenção e descobrir a necessidade do outro, como que eu posso ter esse intercâmbio de ida e de volta harmonioso entre nós dois, tá? E o ouvir do escutar. O ouvir também. Basta eu tapar os meus ouvidos, eu não vou ouvir o que você possa estar falando, né? Ou só vou ficar falando e não deixo o outro falar. O escutar também envolve uma atenção especial. Então, o olhar a si próprio e olhar o outro, escutar a si próprio, escutar o outro de uma forma aberta, sem tantas críticas, sem tantas censuras, facilita muito, tanto para o meu autoconhecimento, como para o bom ou melhor relacionamento com uma outra pessoa, ou com as pessoas de uma maneira geral. Tá? Que cuidados eu preciso ter com a saúde emocional? Investindo em comportamentos positivos, ponderar sobre as minhas preocupações. Muitas vezes a gente se preocupa sem tanta razão por aquilo, abandonar a culpa. Esse daí é um fator extremamente complicado, não só para a gente, mas como com a relação com o outro. Exercitar o auto-perdão, o perdão, praticar atividades prazerosas e fazer a respiração consciente plena. O que é a respiração consciente e plena? É a interiorização que todos nós devemos fazer todos os dias para que a gente possa se harmonizar. Então, é parar 2, 3 minutinhos todos os dias, fechar os olhos, prestar atenção na respiração, entrada e saída do ar,
e visualizar o sol interno que nós temos dentro de nós, que sempre iluminou o nosso caminho, e reconhecer que a nossa trajetória até aqui, ela foi florida, ela é florida, verdejante, perfumada, com um céu lindo, com um sol brilhante, independentemente das dificuldades, porque nesse exercício de respiração e interiorização, a gente, além de ter a gratidão por tudo que a gente já conseguiu, nos fortalece para a gente ir colocando mais uma outra sementinha nessa nossa trajetória. Dentro dos autos, né, tem o autorreforço, reconhecer os meus méritos, a gente se abraçar e abraçar o outro diante de algo legal que foi conseguido, é extremamente reforçador. Eu confiar na minha capacidade, eu me aceitar com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, meus pontos fortes, é ter autoconfiança, eu acreditar que é possível, tá? Me responsabilizar pelas situações, ter autoafirmação, não só em termos de usar palavras positivas para mim e para com o outro, mas é me colocar, me respeitar e fazer com que o outro possa estar me respeitando. A questão do auto-perdão, nem sempre a gente acerta, então, se libertar um pouco dessas culpas, dessas críticas, dessas exigências, não se auto-sabotar, porque é quando a gente faz algo que leva a gente numa direção contrária, não é dentro do meu objetivo, e trazer isso, de uma maneira geral, para aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Porque nós não controlamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas ocorrem. Tá? Mas nós podemos modular os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, e, consequentemente, de uma forma indireta, os nossos sentimentos. Saber que nem tudo depende de mim, nem tudo está sob o meu controle, né? Nem por causa disso eu vou me esconder, né? Ter essa autopercepção das coisas que eu posso, então eu não posso me esconder, me retirar de alguma situação que eu possa achar que seja um pouquinho mais difícil, porque se eu considerar que eu posso errar, eu não vou me esconder. Se eu me permitir errar, a chance maior de eu acertar vai ser muito maior. Agora, se eu nem tentar, o erro vai realmente permanecer dentro de mim, mesmo sem ter acontecido. Né? Questão de assertividade, de eu me colocar de uma maneira adequada, positiva, educada, daquilo que se precisa, para ter as relações muito mais saudáveis. Frente a isso, temos a conexão direta entre saúde física, mental e emocional, com esses autocuidados físico, mental, emocional, social, intelectual e espiritual, que olha eu aqui bonitinha fazendo pilates, foi a minha professora que passou para mim, que ela falou que eu fiz a posição super direitinho, é importante a gente praticar atividade física, hábitos de higiene, alimentação, hidratação, higiene do sono, moderar a carga de trabalho, se permitir relaxar, descansar, ter as consultas médicas periódicas, dançar, cantar, passear, contato com a natureza, se socializar, ter espiritualidade, tudo isso faz parte de hábitos. Tem alguns hábitos que não são adequados, mas nós conseguimos aprender um novo comportamento para substituir um hábito que não seja tão saudável. Basta a gente ter esse autocuidado, basta a gente querer visualizando uma melhor bem-estar, vida, harmonia interna. Eu sugiro que a gente possa estar mudando alguns hábitos. Dentre eles, eu coloco aqui frente a
o que eu geralmente faço, tá? Ao acordar, a gente tem que despertar o nosso corpo, as nossas articulações. E não é simplesmente colocar o despertador e rapidinho pular da cama, tá? A gente tem que movimentar o corpo ainda mais na cama. Se eu estou, principalmente nesse frio, toda encurujadinha, meu corpo todo vai estar tensionado. E se eu logo levantar, não vai estar ajudando eu ter um dia muito mais harmonioso. Eu tenho que me olhar no espelho, dizer bom dia para mim com um sorriso. O sorriso já traz uma energia super positiva. Sorrir para a pessoa e dizer o bom dia para quem está perto da gente. Tá? Abraçar os outros e se autoabraçar. Se congratular quando consegue as coisas. Ter gratidão por causa disso. Se parabenizar. Usar palavras construtivas. As palavras têm poder. A nossa mente acredita em tudo que a gente fala e tudo que a gente ouve. De primeiro, a gente vai embarcando. Depois é que a gente dá uma paradinha e pensa melhor. Opa, tem razão aquilo lá ou não? Mas de primeira, parece que a gente vai engolindo determinadas coisas, as quais nem sempre vão fazer bem para a gente, tá? Nem tudo está sobre o nosso controle, tá? Mas a gente tem que cultivar a espiritualidade, a gratidão, e ao final do dia, a gente escrever 3 coisas boas que aconteceram naquele dia. Isso vai fazer com que a nossa mente acalme e a gente possa ir para o nosso sono tranquilo, para depois, no próximo dia, começarmos tudo de novo. Tá? Eu gosto muito dessa oração da serenidade, que é do Reinhold Niebuhr, de 1892, ele faleceu em 1971. Senhor, conceda-me a graça de aceitar com serenidade as coisas que não posso modificar. A coragem para modificar as coisas que eu devo mudar. E a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E a minha proposta para cada dia é que a gente possa reconhecer as nossas expectativas, o nosso limiar de tolerância às frustrações, que nós tenhamos a habilidade de enxergar os pontos positivos e as experiências que nós vivemos, e possamos agradecer por todas as nossas experiências, pois elas nos fortalecem, elas são nossas, né? E nós somos seres únicos, somos seres importantes, nós temos um papel muito importante, muito significativo na existência, tá? da nossa sociedade, então nós temos que estar valorizando isso. E, como diz a música lá do Titãs, né? Enquanto houver sol, sempre há abertura para alguma coisa. E como o sol amanhece todo dia, né? O sol está brilhando aí, mesmo que esteja meio escondido, o sol de geladeira, né? Entre as nuvens, né? Mas sol é vida, sol é energia. Então, nós temos que valorizar a vida e nós temos que valorizar a nossa existência, dar um sentido e colocar esse sentido em prática. Excelente, Marli. Parabéns, muito obrigado, viu? Obrigada eu. Excelente. Eu gostaria de abrir para perguntas, considerações, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu acho que tem. Vale falar que a gente está aqui, que eu estou aqui encantada, né, Marli? Nossa, quanto conhecimento e quantas coisas importantes você trouxe, né? Eu acho que tudo isso que nós ouvimos agora traz uma autorreflexão muito grande e traz também mais conhecimento, embasamento. Eu acho que você falou tudo quando você trouxe um leque vasto sobre os autos, né? Mas eu acho que de tudo que você falou,
dois estão diretamente atrelados fazendo essa junção, né? Que é quanto mais eu conheço sobre mim, então quanto mais eu entender sobre as emoções básicas e toda essa parte cognitiva que você trouxe para a gente, melhor eu vou saber lidar com os meus sentimentos, né? E quanto mais eu entendo sobre todas essas emoções, eu me regulo melhor. Então, eu adorei aquele slide que você colocou cheio de emojis ali, com todas as emoções, com vários sentimentos ali. E é isso, né? Hoje eu tenho a sensação, não sei se vocês partilham disso, mas eu tenho a sensação de que nós vivemos uma velocidade de informação muito grande diariamente de tudo, né? E essa mesma velocidade de informações que a gente recebe, elas estão diretamente ligadas a toda a nossa forma de sentir, de existir, de interagir. Então, obrigada por isso, viu? Realmente traz aquele insight de olha com cuidado para isso daqui. Nossa, muito obrigada, Marli. Eu que agradeço. Fico contente que eu pude, então, estar passando mais uma sementinha aí, que você esteja colhendo essa sementinha. Que o objetivo justamente é esse, né? E é a nossa função, né? Cada um de nós temos a responsabilidade de estar colocando cada dia mais uma sementinha nessa trajetória. E saber se equilibrar é essencial, né? A gente pode desfrutar tudo que se apresenta, independentemente. Excelente. Muito obrigado, Carol. Márcia levantou a mão. Quer falar, Márcia? Eu gostaria, porque a Marli falou, muitas vezes nós não temos controle das situações da nossa vida, mas muitas coisas nós podemos atuar. Então, todos esses autos são mecanismos para a gente prestar atenção em nós mesmos e melhorarmos o nosso dia a dia. Então, uma matéria muito importante. Com certeza, muito obrigado. A gente está um pouquinho adiantado do horário, eu vou chamar agora a nossa convidada surpresa para fazer o encerramento poético dessa primeira parte e depois a gente prosseguirmos aí com a apresentação da Márcia. Por gentileza, Carol? Olha, que prazer e que honra, responsabilidade de fazer o encerramento depois dessa maravilhosa falar, né? Gente, a poesia que eu escolhi hoje é uma poesia de minha autoria, né? Ela se chama Jornada, e a essência principal dela, eu acho que está muito atrelada ao que a Marli falou do nosso dia a dia, das nossas vivências e das nossas experiências, né? Então, o nome dela é Jornada. Para ir, você já esteve. Estive em tantos, estive em muitos, estive em formas, estive em lugares estreitos e até dilatados. Estive em 1000 sentimentos, estive em linhas, curvas, contornos, retornos e até pontos. Estive rasa, estive profunda, no alto e, por vezes, até lá no fundo. Estive fora, estive na capa, estive no verso e estive no avesso. E do ponto ao contraponto, eu encontrei algo. Uma viagem para dentro. Nela, estive no assustador e também no acolhedor. E aqui dentro mora todo o sentimento. E o tal dono, acreditem, é o tempo. Um dos segredos? Olhar para dentro. A chave? A coragem. Abra sua porta, se convide a entrar, acolha tudo o que precisar. E, de novo, para isso, coragem. A visita no silêncio faz um barulho enorme. Libertar-se do estive não é esquecimento, é somar momentos, é movimento, é coragem. E que para todos os nossos estive, você esteja hoje aonde seus pés realmente estão. E principalmente aonde eles desejem chegar. Pode ser sozinho, junto ou até em conjunto, mas com o máximo de você mesmo. Vou repetir esse finalzinho, ó. Pode ser sozinho, junto ou até em conjunto, mas com o máximo de você mesmo. Movimente-se com coragem. Parabéns, excelente. Obrigada, gente. Mas é uma honra encerrar. Muito obrigado, Carol. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, então a gente vai encerrar essa primeira parte. Vou pausar aqui a gravação.